Nós vamos começar. Muito obrigada. Meu nome é Daniela, eu sou uma das diretoras da AmCham. Casa cheia, sejam muito bem-vindos à nossa casa, essa casa que há muitos anos discute a reforma tributária. Então é muito bom ver todos vocês aqui. Bom, eu vou me apresentar. Nós estamos fazendo uma transmissão também online para vários pontos do Brasil. Então, para aqueles que podem nos ouvir, porém não podem nos ver, eu vou me apresentar e peço para aqueles que também venham ao palco, se apresentem também. Então, eu tenho 1,64 m, tenho cabelos loiros, estou vestindo um vestido branco e preto, e o nosso cenário aqui tem o logo da AmCham atrás. Bem, então, como eu falei, essa reunião está sendo transmitida online, e temos aqui a presença da imprensa. Gostaria também de avisar vocês que, como eu me descrevi, que a gente conta com a interpretação de Libras, que está sendo feita pela Laíse e pelo Flávio, a quem nós agradecemos. Bem, então, sem mais delongas, gostaria de chamar ao palco o nosso CEO, Abrão Neto. Bom dia a todos. Meu nome é Abrão, também vou me descrever aqui. Eu estou usando um paletó azul escuro, camisa branca, tenho cabelos e barba curtos, escuros. Em nome da AmCham, é um prazer enorme recebê-los no nosso encontro sobre os caminhos para uma reforma tributária em 2023. Nós temos mais de 1.100 participantes hoje nessa discussão, considerando os que estão hoje presencialmente aqui em São Paulo e aqueles que nos acompanham online a partir dos nossos outros 15 escritórios no Brasil todo. Então, é uma audiência bastante grande, uma participação muito elevada, que reflete o interesse de primeira grandeza na discussão sobre a reforma tributária. A propósito, nós fizemos, neste começo do ano, uma pesquisa com quase 500 líderes empresariais e nós perguntamos qual era a medida, na avaliação deles, mais importante para impulsionar a economia. Medida a ser tomada pelo novo governo, obviamente, dentro da nossa conjuntura política. E a resposta contundente e nada surpreendente, secretário Api, é que 68% indicaram a reforma tributária como a prioridade a ser perseguida neste ano de 2023. Esse apoio em torno da reforma tributária se explica, em grande medida, pelos efeitos perniciosos que o atual sistema tributário brasileiro impõe sobre o nosso desenvolvimento socioeconômico. As distorções, os impactos negativos são conhecidos de todos, mas vale mencionar, nós temos um elevado custo de compliance tributário, nós temos um nível muito grande de contencioso em matéria tributária, há uma guerra fiscal e tensão federativa entre os estados e também uma organização produtiva pouco eficiente em razão de todo esse cenário. Enfim, esse quadro kafkiano do sistema tributário brasileiro, ele resulta, no final do dia, em perda de competitividade para as empresas que atuam no Brasil e em redução de produtividade para a economia brasileira. E é por isso que a AmCham, como maior entidade multissetorial do Brasil, que reúne quase 4.000 empresas que respondem por 1/3 do PIB do país, tem sido uma defensora ativa e resiliente da realização de uma reforma tributária ampla. Nós temos buscado contribuir de maneira construtiva
para um debate de qualidade e também mobilizar os nossos associados para que participem dessa discussão. Como exemplo, no ano passado, nós apresentamos como uma das nossas propostas no marco das eleições à presidência da República, a realização de uma reforma tributária e apresentamos também como item número 1 da nossa agenda de 100 dias para o governo eleito, a reforma tributária. Essa agenda foi entregue ainda durante o período de transição. Logo mais, nós vamos detalhar os pontos prioritários do nosso posicionamento. Em toda a mesa e também para quem nos assiste de forma online, tem um QR Code que é possível acessar esse documento sobre pontos prioritários, e nós também gostaríamos de entregar formalmente a todos os convidados que estarão conosco no painel. É inegável também que os desdobramentos de uma reforma tributária causem preocupações legítimas em muitos setores, e nós entendemos que, nesse contexto, é muito importante a manutenção de um diálogo inclusivo, transparente e democrático com todo o setor produtivo e com toda a sociedade. E essa discussão hoje, acho que é um bom exemplo de como esse diálogo vem ocorrendo. E aí, nesse sentido, eu queria agradecer a presença do secretário extraordinário para a reforma tributária, Bernard Api, que já é um amigo aqui da casa de longa data, já participou conosco em vários desses debates e também foi um apoiador de primeira hora da realização desse encontro hoje. Queria agradecer também ao deputado Aguinaldo Ribeiro, que é o relator do Grupo de Trabalho para a Reforma Tributária na Câmara dos Deputados, que vai se juntar a nós de maneira online, o deputado Reginaldo Lopes, que é o coordenador do GT da Reforma Tributária, conterrâneo de Minas Gerais, e o deputado Vitor Lippe, que é também integrante desse GT e também já esteve conosco aqui em várias agendas sobre competitividade, muito atuante, entre outras pautas, nessa em particular. Eu gostaria de também agradecer aqui um outro grupo de trabalho, não da Câmara dos Deputados, mas o Grupo de Trabalho de Eficiência Tributária aqui da AmCham, que reúne os nossos associados para discutir e construir os posicionamentos da nossa entidade em matéria tributária. E eu faço isso na pessoa do Durval Portela, que é líder sócio da PwC Brasil e coordenador desse grupo de trabalho. E eu gostaria de concluir evocando mais uma vez a pesquisa que eu mencionei há alguns minutos. Essa pesquisa mostrou um reconhecimento muito inequívoco sobre a urgência da reforma tributária, mas também nos trouxe um dado de que apenas 1/3 dos respondentes acreditam que a aprovação da reforma tributária em 2023 tem grande probabilidade de acontecer. Eu acho que esse paradoxo, de certa forma, se explica pelas diversas tentativas de aprovação de uma reforma tributária nos últimos anos. Para nós, esse dado é um chamado de que, se nós quisermos avançar numa reforma tributária, é muito importante ter a liderança política do Congresso e do governo e ter também o engajamento do setor produtivo. Acho que a experiência mostra que a discussão e a aprovação de reformas estruturantes e politicamente complexas tem uma chance maior de acontecer em inícios de mandatos. A gente viu isso em 2019 com a reforma previdenciária. Então, a gente entende que é muito importante aproveitar essa janela agora de início de ano para poder dar esse passo que tem um impacto estruturante, elevadíssimo para a produtividade da economia brasileira. A AmCham está empenhada nessa direção, então contem conosco e eu tenho certeza que a gente terá uma manhã muito produtiva de discussão. Muito obrigado. Obrigada, Abrão.
Então, vamos ao nosso painel. Gostaria de pedir para aqueles que respeitassem, por favor, os nomes nas cadeiras. Então, vou começar convidando ao palco o secretário extraordinário da Reforma Tributária, Bernardo Api. Que irá receber formalmente das mãos do nosso CEO, da AmCham, o Abrão, o nosso posicionamento sobre a reforma tributária. Convido agora, então, ambos os deputados, Reginaldo Lopes, coordenador do GT de Reforma Tributária na Câmara dos Deputados, e o deputado Vitor Lippe, membro também desse GT, que também receberão agora o nosso posicionamento. Okay. O deputado Aguinaldo Ribeiro, que é relator do GT da Reforma Tributária na Câmara, também se juntará a nós em formato online. Então, informo que o nosso posicionamento foi enviado ao deputado por meio de sua assessoria parlamentar. Por fim, e não menos importante, convido ao palco o coordenador do Grupo de Trabalho de Eficiência Tributária da AmCham, Durval Portela, que é sócio-líder de consultoria tributária na PwC Brasil, e a Bruna Gentili, diretora sênior de Tax para a América Latina da Down. Que juntos irão moderar o debate com os nossos convidados. Então, na sequência, o Durval irá apresentar, em nome do nosso grupo tributário, as linhas gerais do documento de posição da AmCham, que pode ser acessado por todos vocês por meio do QR Code que está nas mesas e nas telas. Bom painel. Obrigado. Bom dia a todas, bom dia a todos. É uma satisfação tê-los aqui hoje. Eu espero que esse debate seja extremamente produtivo. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a deferência do Grupo de Trabalho de Eficiência Tributária da AmCham pela confiança em relação à minha coordenação desse grupo, pela confiança em me trazer aqui hoje. Destacar que este é um evento organizado pelo nosso Grupo de Trabalho de Eficiência Tributária da AmCham, e o documento que eu vou ler aqui hoje é o resultado de trabalho desse grupo, que se reuniu para colocar linhas mestras do que nós entendemos deva ser uma reforma tributária ampla sobre o consumo para melhorar substancialmente o ambiente de negócios do país. Eu queria lembrar que o objetivo desse grupo é promover estudos, análises, iniciativas, proposições que tragam a modernização, a simplificação e a racionalização do sistema tributário nacional, de forma a contribuir com um dos pilares da AmCham, que é a melhoria do ambiente de negócios do nosso país. Dito isso, eu vou ler as linhas mestras desse documento que foi elaborado, e, na sequência, eu vou pedir aos nossos convidados, ao secretário Bernard, ao deputado Aguinaldo Ribeiro, ao deputado Reginaldo Lopes e ao deputado Vitor Lippe, que façam considerações iniciais, usem aproximadamente entre 5 e 7 minutos, para que a gente possa, então, ter a maior participação possível da plateia em relação a questionamentos a serem hoje debatidos e discutidos. E vou pedir também que eles se posicionem, na medida do possível, nessa fala inicial, sobre a leitura que eu falei agora e que expressa o entendimento do nosso grupo do que deva ser uma reforma tributária ampla sobre o consumo. Eu começo dizendo que é consenso do grupo
que a reforma ela não pode aumentar a carga tributária total, em hipótese alguma. É consenso do grupo que, matematicamente analisando, provavelmente, setores, né, que hoje têm uma determinada carga, poderão, no contexto da manutenção da carga tributária total inalterada, transferir para outros setores ou a passar a ter, em relação a todo o contexto de suas atuações, encargos tributários que se dividirão de tal forma a chegarmos numa equação que não haja aumento da carga tributária total. E é consenso do grupo que, para que isso aconteça, é absolutamente imprescindível que todos os setores da economia se façam presentes nessa discussão, tenham vozes nessa discussão, participem do grupo de trabalho, deputado, que foi criado de tal forma que a análise setorial, né, a perspectiva setorial de construção de um país produtivo, de um país inclusivo, esteja sendo considerada no grupo de trabalho. E, com isso, eu leio 8 itens que nós entendemos essenciais para uma adequada reforma tributária sobre o consumo. O primeiro deles é a abrangência de tributos federais, estaduais e municipais, sendo aglutinados e simplificados na forma de um único valor sobre imposto adicionado, sobre valor adicionado, perdão, agregados sobre um único imposto de valor adicionado. A incidência sobre uma base ampla de bens e serviços. Não cumulatividade ampla, garantindo-se o crédito integral para todos os bens, serviços e direitos utilizados na atividade empresarial, ou seja, o crédito financeiro. Desoneração tributária irrestrita das exportações e dos investimentos. Tributação no destino e por fora. Mecanismo eficaz de ressarcimento de créditos acumulados. Créditos acumulados em relação ao novo tributo ou aos novos tributos que surgirão como consequência da reforma. Tratamento adequado para os créditos relativos aos tributos que serão extintos. Vou repetir, tratamento adequado para os créditos relativos aos tributos que serão extintos. E, não menos importante, porque isso também representa uma carga tributária desse país extremamente relevante, redução do custo de compliance para o cumprimento das obrigações principais e acessórias a que estão sujeitos os contribuintes. Feita essa leitura, eu tenho a satisfação de passar a palavra para o secretário Bernard Api. Bom dia a todos. Queria agradecer a Anshan a oportunidade de participar desse debate extremamente importante, cumprimentar todos os membros da mesa, CEO da Anshan, Durval Portela, qual é o seu nome mesmo? Bruna e os deputados Vitor Lippe e Reginaldo Lopes. Eu vou falar aqui sobre a pauta que foi colocada pela Anshan. Quem vai definir qual vai ser essa reforma da tributação do consumo é o Parlamento. A função do Ministério da Fazenda, nesse momento, é de apoiar o Parlamento para que a reforma tributária, que seja politicamente possível, seja melhor do ponto de vista técnico. Mas o Parlamento está partindo de 2 propostas, que já avançaram na Câmara, na PEC 45 e no Senado Federal. Quando a gente está falando da PEC 45, já tem o parecer do deputado Aguinaldo Ribeiro, que foi feito na Comissão Mista da Reforma Tributária. Na PEC 110 já teve vários pareceres, vou falar aqui do último parecer do senador Roberto Rocha, que eu entendo que será a base da discussão desse grupo de trabalho que está trabalhando hoje na Câmara dos Deputados. A abrangência de tributos federais, estaduais e municipais está nas 2 propostas, é uma base. Portanto, as 2 propostas propõem substituir PIS, COFINS, IPI, ICMS, SS por 1 ou 2 impostos sobre valor adicionado, mais um imposto seletivo de caráter extrafiscal. Está contemplado nas 2 propostas. Incidência sobre uma base ampla de bens e serviços. Consta das 2 propostas. É a base das 2 propostas. Então, está contemplado bens, serviços, intangíveis. É importante que toda forma de atividade econômica seja alcançada por esse tributo.
até porque na nova economia é cada vez menos clara qual é a fronteira entre aquilo que é bem e o que é serviço. Essa desmaterialização da atividade econômica avança cada vez mais. Terceiro, não cumulatividade ampla, garantindo-se o crédito integral para todos os bens, serviços e direitos utilizados na atividade empresarial, ou assim chamado crédito financeiro. Está contemplado nas duas propostas que estão em discussão no Congresso Nacional. Desoneração tributária restrita das exportações e dos investimentos. Está contemplado nas duas propostas que estão no Congresso Nacional. Tributação no destino, não só nas operações entre países, que é a alíquota zero nas exportações e a tributação das importações, mas nas operações entre estados e municípios. Está contemplado nas duas propostas que estão no Congresso Nacional. Portanto, todas elas estão contempladas. Mecanismo eficaz de ressarcimento de créditos acumulados. Está contemplado. As pessoas talvez não entendam, mas uma das características que tem nessas duas propostas. Então, na PEC 45, nós temos um único imposto sobre bens e serviços, que seria de competência federal, estadual e municipal. Na PEC 110, tem uma contribuição sobre bens e serviços, que tem a característica de um tributo sobre valor adicionado, que seria federal, e um imposto sobre bens e serviços, que seria de competência dos estados e municípios. O imposto sobre bens e serviços, que é aquele imposto de competência compartilhada, nas duas propostas, ele tem um modelo de arrecadação integrada, em que é gerido conjuntamente pelos entes da federação, seja União, Estados e Municípios, seja Estados e Municípios. Uma das grandes vantagens desse modelo de arrecadação integrada é que, para uma empresa que acumula saldos credores, o montante correspondente aos saldos credores acumulados não é distribuído para os entes da federação. Ele permanece nessa agência centralizadora, na PEC 110 chama-se Conselho Federativo do IBS, e, portanto, o recurso está pronto para ser devolvido para quem acumulou o saldo credor. Pode ser o caso de um exportador. Então, por exemplo, tem lá um exportador, ele compra insumos, vende com alíquota zero, ele acumulou um saldo credor. Neste modelo, você não está tirando dinheiro do orçamento de nenhum ente da federação. Você está recuperando recursos que foram retidos dentro desse Conselho Federativo do IBS, dentro dessa agência centralizadora de arrecadação. E essa é uma garantia absoluta de ressarcimento dos saldos credores, que infelizmente não existe hoje no sistema tributário brasileiro. Ou seja, o modelo é construído para dar segurança que as empresas recuperarão os saldos credores. Pode ser o caso do exportador, pode ser, por exemplo, uma empresa que está fazendo investimento em greenfield, se por acaso ela adquiriu algum equipamento que veio tributado, ela tem direito a recuperar imediatamente o crédito correspondente àquele equipamento. Não precisa esperar entrar em atividade 2 anos depois para conseguir recuperar o crédito. A recuperação é imediata nesse processo. Tratamento adequado para os créditos relativos aos tributos que serão extintos. Consta das duas propostas, embora com algumas diferenças, consta das duas propostas. Na PEC 45 tem a ideia, ou você pode usar para quitar saldos do IBS, ou pode ser substituído por, no fundo, por uma espécie de título da dívida dos estados e municípios. Na PEC 110 tem uma proposta de securitização, que é a substituição dos saldos credores por títulos da dívida pública com taxas de mercado, que terão um prazo longo de pagamento, sim, mas que terão liquidez para a empresa. Então, você pega um ativo ilíquido que você tem hoje, que é o saldo credor de ICMS ou de PIS/COFINS, transforma para um ativo líquido, que é um título negociável no mercado com taxa de juros de mercado. Precisa dar um prazo porque não tem condição dos entes pagarem imediatamente o valor correspondente a esses saldos credores, então precisa dar um prazo para que os entes da federação, União e Estados, na verdade, tenham tempo de conseguir, ao longo do tempo, ir pagando essa dívida que eles têm, porque é uma dívida do poder público, mas para as empresas passaria a ter liquidez imediata dentro desse modelo que está sendo proposto. E redução do custo de compliance para o cumprimento das obrigações principais e acessórias, no fundo está nas duas propostas. A ideia é ter um modelo extremamente simples, e idealmente com o mínimo possível de exceções. Nós sabemos que politicamente serão necessários alguns ajustes para poder passar, mas o ideal é que seja o mínimo possível de exceção. E só para explicar, o modelo que está sendo construído é tão simples que, para o pagamento do IBS e da CBS, a única obrigação das empresas será vender com nota fiscal eletrônica e registrar as compras
que dão direito a crédito, feitas com nota fiscal eletrônica. Se eu tenho débito, eu tenho crédito, eu sei quanto imposto tem que pagar e paga. A rigor, no limite, se a gente conseguir, de fato, fazer um sistema extremamente simples, não haverá sequer a necessidade de escrituração fiscal, exceto em casos muito específicos, onde tem algum regime diferenciado, que a gente espera que seja o mínimo possível. Tá certo? E portanto, a complexidade é praticamente nenhuma. O que tem mais de característica nessas duas propostas é uma transição necessária para os contribuintes, que essa transição seria, nas duas propostas, na verdade, a parte federal, PIS e COFINS seriam substituídos ou pela parte federal do IBS ou pela CBS num prazo mais curto e de forma imediata, e depois, num prazo de 4 ou 5 anos, você teria uma redução progressiva das alíquotas de ICMS e ISS e um aumento progressivo das alíquotas dos novos tributos, e uma transição mais longa que não tem nenhuma importância para as empresas, para os contribuintes, na distribuição da receita para os entes da federação. Isso para poder, na verdade, ajudar, viabilizar politicamente o apoio à reforma tributária. Mas então, queria dizer, o que vocês estão propondo aqui, na verdade, é a espinha dorsal do que está tanto na PEC 45 quanto na PEC 110. E acredito eu que são a base daquilo que está sendo discutido hoje no Congresso Nacional. Acredito eu que, basicamente não, tudo que está sendo proposto aqui, se forem mantidas as linhas da PEC 45 e 110, será atendido. Obrigado. Obrigado, secretário. Eu passo a palavra, então... Alô? Agora. Obrigado, secretário. Eu passo a palavra, então, para o deputado Reginaldo Lopes. Bom dia, para todos e todas. Eu tenho 1,68 m, queria ter um pouquinho mais, mas não tenho. Estou de terno azul, camisa branca, cabelo curto, tenho uma marca de nascença no rosto. Quero agradecer o convite, na pessoa da Ancham Brasil, Abraão Neto, conterrâneo, do Val Portela, e também na pessoa da Bruna Gentili, cumprimento todas as mulheres. Nós estamos no mês internacional das mulheres. Quero cumprimentar nosso secretário extraordinário da Reforma, Bernardo Api, e também colega e grande deputado, militante para um Brasil mais competitivo, de São Paulo, Vitor Lippe, que nos ajuda muito no grupo de trabalho. Também Alexis, colega, deputado e militante também pela reforma tributária. Quero primeiro falar um pouco do ambiente político e um pouco da conjuntura política em relação à reforma tributária. A reforma tributária que o grupo de trabalho vai apresentar o relatório, espero cumprir o nosso calendário, 90 dias, descontei o carnaval, 15, apresentei a metodologia com 75 dias, a conclusão no dia 16 de maio. Eu deveria aprender a não marcar prazo, porque eu estou na vida pública há mais de 20 anos, e na política marcar prazo sempre fica um pouco refém, mas a matéria é muito importante, e a sociedade brasileira espera transparência, dinamismo para tomar essas decisões. Então, tudo indica que nós vamos concluir, de fato, na segunda semana de maio. O texto, muito colocado pelo Bernardo Api, é de conhecimento da sociedade brasileira, do Parlamento, Câmara e Senado, do próprio governo federal, mas também dos setores produtivos. É o texto da 45 a 110, que nasceram com mais dissensos, na caminhada de 4 anos, convergiram, e hoje tem poucas divergências. E é bom que tenha alguma divergência, porque também serve como ponto de convergência para resolver os dissensos. Nós fizemos a opção política, eu diria, tem alinhamento dessa decisão, não só o Parlamento, mas também o próprio governo federal, que, de fato, precisamos primeiro enfrentar a reforma em relação aos impostos indiretos sobre consumo. Então, a ideia é que possamos tratar esta questão da reforma sobre consumo no primeiro semestre e depois algum tipo de
ajuste, modernização, também na segunda fase, que seria imposto sobre patrimônio e renda, os impostos diretos. Nesta primeira fase, eu considero a mais importante. Não é verdade que a justiça tributária e a justiça social, ela é exclusivamente dependente só da reforma de renda e patrimônio. É bom lembrar que a ampla maioria do povo brasileiro não paga imposto de renda. E, às vezes, não percebem que paga tanto imposto indireto. Ninguém sabe o que paga de imposto no país, menos ainda os mais pobres, que são os grandes penalizados por esse sistema, por várias consequências. Inclusive, um país que não cresce, que não gera emprego, que não é competitivo, que não atrai novos investimentos. Mas também são prejudicados porque paga muito no imposto sobre consumo. Um PIB que a riqueza do país, 70% é consumo de família, é fundamental que, no futuro, e o ponto de partida para reduzir imposto sobre consumo, é você dar transparência, é simplificar. É todo mundo saber o que está pagando. Senão, não tem nem capacidade de mobilizar para fazer deslocamento da incidência tributária. É óbvio que nós cobramos os piores impostos. É na folha de pagamento de quem emprega gente, é no consumo e é no imposto corporativo das empresas, que impede de novos investimentos. Então, dentro desse cenário, nós acreditamos que é fundamental esta reforma, e ela é muito importante. E é possível também dar um grau de progressividade, que é um debate da sociedade, a partir do momento que podemos ter um tratamento diferenciado, seja por uma alíquota diferenciada para alguns setores tão importantes para a sociedade brasileira, que o Estado ainda não conseguiu retribuir de qualidade na educação e na saúde, seja no transporte coletivo, mas o mais importante é na aquisição de mercadorias. É bom lembrar que os pobres consomem mais mercadoria do que serviço. Então, é possível, Bernardo Api, encontrar alguma forma de tratamento diferenciado, que o próprio Bernardo Api tem defendido muito, que é a devolução para quem ganha menos, pagar menos, para quem ganha mais, pagar mais, através de uma espécie de cashback, do povo, cashback do imposto. Tem um alinhamento total hoje das duas casas. Não pode ter disputa. Tem um alinhamento da Câmara dos Deputados e do Senado. É bom dizer que esta reforma ela tem que ter aquele caráter de uma política do Estado brasileiro, e não de um governo. Mas é bom lembrar que o Poder Executivo pode muito. Para o poder muito também tem que ter obrigações. E eu acho que ele deu um gesto, criando a Secretaria Extraordinária da Reforma Tributária e convocando um dos mais preparados brasileiros, que debate há 30 anos e sonha com um sistema mais moderno, que é o Bernardo Api. E tem a participação do seu ministro da Fazenda, Fernando Haddad. E tem o envolvimento do governo do presidente Lula e dos seus ministros da área econômica. Então, é um alinhamento. É evidente que, nesse ambiente político, nessa conjuntura política, o grande desafio, agora, é um alinhamento com todos os setores produtivos. Nós temos que construir esse alinhamento. A priori, eu diria que, de arrancada, nós temos apoio de todos os setores produtivos. É evidente que, com total convergência, esse é o primeiro documento que eu recebo. Então, Abraão, aqui tem total convergência. Não temos aqui quase nenhum dissenso do que pensa os senhores e as senhoras. Mas tem outros setores, evidente, que nós vamos ter que estabelecer grandes diálogos. O Bernardo Api sempre fala, mas nesse diálogo é tentar construir a melhor reforma tributária possível. Evidente, no ambiente, na conjuntura política que existe. Então, nós temos aí esse desafio, Vitor Lipe, de construir, durante esses próximos 70 dias, mesas de dissenso, mesas de convergência, e não perder essa oportunidade. Sempre tem aquela frase, o Brasil é o campeão de perder oportunidades. Não podemos perder essa oportunidade. Na conjuntura política, reforma desta importância, reforma estruturante como a reforma tributária sobre o consumo, ou aprovamos no primeiro semestre, mais tardar no segundo semestre do primeiro ano do governo, ou não vamos aprovar mais. Então, essa é a responsabilidade de todos, que querem um Brasil moderno, que querem um Brasil competitivo, que quer um Brasil que volta a crescer.
Se o país cresce, isso é verdade, todos ganham. E permite, posso até dizer, a médio prazo, reduzir os impostos. Reduzir a carga tributária, o percentual, não o valor de arrecadação, porque eu acredito que nós vamos arrecadar mais. Porque uma base ampla de incidência, dentro de um século XXI, que cada dia tem novos serviços, novas mercadorias, que a gente não sabe qual é a fronteira, nós podemos arrecadar muito mais. Se a economia cresce, porque enfrenta também a sonegação, o Estado arrecada mais e vai ofertar mais políticas públicas de qualidade para a sociedade. Vamos ter um estado do bem-estar social melhor. Então, nesse sentido, eu quero aqui dizer que eu estou super animado. Acho que nós vamos conseguir fazer esses alinhamentos, né, necessários para aprovar esta reforma nesse ano de 2023 e fazer o Brasil avançar como nunca. Obrigado. Obrigado, deputado Reginaldo. Com a palavra, o deputado Vitor Lippe. Bem, senhoras e senhores, bom dia. Venho aqui com muito entusiasmo e esperança, porque sei o quanto tem sido difícil para as empresas, para as indústrias brasileiras. O que a gente poderia dizer, viu, Reginaldo, que nós não temos aqui contribuintes, nós temos vítimas, né, desse sistema. Todo mundo sofre, prejudica o Brasil não consegue crescer, a gente compara com os outros países do mundo, então chegou a hora da gente realmente enfrentar essa questão, que é tão importante, mas eu queria aqui cumprimentar o Abraão, cumprimentar a Anshan. O Abraão estava contando que fora dos Estados Unidos é a maior Anshan do mundo, né? Então fico muito feliz, eu sempre acho que quando as pessoas se juntam, conseguem parcerias, conseguem colaboradores, a gente consegue fazer muito mais. Meus cumprimentos a vocês que representam grande parte da atividade econômica do Brasil, e eu tenho muito respeito, né, aos humildes, que é o motivo de eu estar na vida pública, mas para quem dá emprego, porque esse é o melhor programa social que existe. Então, meu respeito a todas as empresas, participantes da Anshan, cumprimentar também a Bruna, em nome de todas as mulheres aqui presentes, né? Nós estamos aí no Dia da Mulher ontem, Semana da Mulher. O Parlamento, né, Reginaldo, tem dado importantes contribuições para que a gente possa desenvolver políticas de promoção, de apoio e, obviamente, de proteção à mulher. Cumprimentar aqui também o nosso querido Reginaldo. Reginaldo Lopes não foi escolhido para ser coordenador dessa importante missão, não fosse a respeitabilidade e a seriedade dele no Parlamento. Então, meus cumprimentos, ele tem dado importantes contribuições, é uma pessoa respeitada pela esquerda, pela direita, pelo centro, e tenho certeza, Reginaldo, que essa missão vai valer muito a pena, né, para nós, para o Parlamento e para os brasileiros. Cumprimentar o professor Bernardo Api. O professor Bernardo Api, se as pessoas perguntam, bom, o governo está apoiando? Bom, ele é o mentor dessa proposta, é um grande estudioso já há vários anos, um grupo muito grande aqui de São Paulo, desenvolveu essa proposta da PEC 45, que é semelhante à PEC 110, tem muita similaridade, e foi agora escolhido pelo governo, foi criada uma secretaria especial para aprovar a reforma tributária, através do IVA. Então, acho que questionar o governo é impossível, né? Ele está mais do que comprometido com isso, né, Bernardo Api? E nós já conhecemos o professor há bastante tempo, tivemos muitas reuniões com ele, temos muita segurança dos dados, das avaliações internacionais, né, do benchmarking com os outros países, para que a gente possa ter a melhor reforma tributária. Meus cumprimentos. E nós vamos aprovar essa reforma, isso vai ter essa satisfação de dar essa grande contribuição a esse país, se Deus quiser, que tanto precisa, né, voltar a crescer, gerar os empregos. Cumprimentar também o deputado Alexis Fontaine, um craque da casa, empresário também, sabe tudo, né, levou importantes pautas para o Parlamento. E queria, em algumas palavras, dizer para vocês, a gente combinou antes que o professor Api iria falar como é que a coisa vai caminhar, que o Reginaldo iria falar do ambiente político, e eu vou falar do problema em si. Por que, né,
68%, né, das empresas acham que o maior problema é tributário. Vamos pegar alguns números para a gente ver se isso corresponde à realidade. O Brasil, segundo o Banco Mundial, tem o 184 pior sistema tributário do mundo, entre 190 países. É uma pena, né? Então, isso já é uma tragédia. Não bastasse isso, vamos pegar outros números. Segundo também o Banco Mundial, né, e o Doing Business, no Brasil, uma empresa gasta de 5 a 10 vezes mais na sua área administrativa para conseguir pagar o imposto. Se você pegar isso em relação ao mundo, em média, no mundo, as empresas lá fora gastam 0,25% da sua receita para ter essa estrutura administrativa. No Brasil, é 2,5%. Já foi o lucro aí. Você ainda está tentando conseguir calcular, né? Já foi o seu lucro. E pior, para ter o pior sistema tributário do mundo. Não bastasse esses números trágicos de competitividade, é também o sistema possivelmente mais inseguro e mais judicializado do mundo. Números estarrecedores para o nosso país. Além de ser o maior volume de ações na justiça brasileira, todo mundo reclama da justiça, grande parte disso se deve às questões tributárias, porque nós temos o pior do mundo, né? Então, isso acaba judicializando. Então, a empresa foi lá, gastou 2,5% da sua receita, 5 a 10 vezes mais do que as outras empresas do mundo, com grande dificuldade foi lá e pagou. Mas o fisco disse que não é aquilo. Até porque também o Brasil é outro recordista mundial. Ele tem mais de 400 mil normas tributárias. Se você contar isso em outros países, provavelmente não vão acreditar, né, professor Bernardo Api? Mas não bastasse tudo isso, obviamente, como existe esse grande desentendimento, né? Nós não temos entendimento sobre o sistema tributário, ele já não é mais ele praticamente só tem exceção, e ele tem muita dificuldade de interpretação. Conclusão, qual é o contencioso tributário no Brasil? A empresa pagou, entendendo que era aquilo, e o fisco entendeu que não era aquilo. Sabe qual é o valor disso hoje? 5,4 trilhões de reais, não é bilhões. Isso equivale a 60% praticamente do PIB brasileiro. Imaginem isso. É inacreditável. Bom, podemos saber algumas consequências disso. Eu tenho aqui alguns números da BIMAC, que eu pedi para levantar. Como é que está o crescimento do Brasil em relação ao mundo? É bom, né, a gente comparar, afinal a gente está no mundo, né? Então, vamos lá. Nos últimos 10 anos, o Brasil cresceu 0,4% ao ano. Países da OCDE, 1,7%, ou seja, quase 6 vezes mais. E o mundo cresceu 2,7%, aí puxado, obviamente, pela China e pela Índia. Então, vocês veem a situação, né, do crescimento econômico pífio do Brasil, que é um dos países que, se você for avaliar, tem uma das melhores vantagens comparativas, né, do mundo. Então, é um negócio assim inacreditável. Mas, se você pegar portanto, outros indicadores, você vai ver que o Brasil está entre os países que menos cresce no mundo, né? É a 5ª economia no mundo, o 2º em mineração, 1º em biodiversidade, em energias renováveis nós somos absolutamente, né, uma vantagem comparativa fantástica. O Brasil também é o 1º, né, em terras agricultáveis do mundo. Enfim, nós temos muita coisa. Não temos guerra, né, não temos conflitos, nada disso, e mesmo assim o país não cresce. Certamente, nós temos aqui estudos que mostram que o custo para se produzir no Brasil é 22% maior, certo, Alexis, do que no restante do mundo. É lógico que num mundo globalizado como esse, como é que você vai ter um custo 22% maior? Como é que você vai competir? Bom, por conta disso,
a gente costuma dizer, Reginaldo, que a pessoa que corta cabelo vai competir com alguém do bairro, provavelmente. Mas as indústrias não. As indústrias vão competir com as indústrias da Alemanha, da China, da Coreia, dos Estados Unidos, etc, etc. O que está acontecendo com as indústrias aqui no Brasil? Se vocês pegarem os dados, aí, já conhecidos, nos últimos 10 anos, a população cresceu, o mundo se desenvolveu, houve um crescimento da indústria no mundo, no Brasil foi o inverso. Nós perdemos 10% das indústrias aqui no Brasil. Nós tínhamos 330 mil pequenas, médias empresas, de grandes empresas no Brasil, agora estamos com 300 mil. Quer dizer, o tempo passou, a população cresceu, o mundo se desenvolveu, nós estamos indo para trás. Se você olhar isso em empregos, só a indústria em empregos diretos, nos últimos 10 anos, nós perdemos 1,4 milhão de empregos diretos. Como a indústria, vocês sabem, um emprego dentro da indústria, 3 fora, certo? Então, nós estamos falando aí quase próximo de 5 milhões de empregos perdidos nos últimos 10 anos. Essa é a evolução. O Brasil era o 9º país do mundo mais importante de atividade industrial. Caímos para 10º, caímos para 11º, caímos para 12º, caímos para 13º, caímos para 14º, caímos para 15º. O que é isso? É uma vergonha. Aí você fala, não, mas é que o Brasil, as empresas não estão tão atrasadas tecnologicamente. Não é verdade. As indústrias do Japão vêm para cá e ficam no vermelho. As indústrias japonesas são atrasadas tecnologicamente? Eu estive lá na Jetro, a empresa japonesa de investimentos, uma das mais respeitadas do mundo. Eles têm 600 empresas aqui no Brasil e fazem pesquisas a cada 2 anos. Aqui, nos países onde eles têm mais atividade de relacionamento de investimentos. E eu queria saber o que eles achavam do Brasil, né? Porque o Brasil não cresce, mas por quê? Vamos ver o que as pessoas lá de fora acham da gente. E as 2 questões mais importantes, quando eu estive lá, já faz quase 5 anos, e as 2 questões, só tinham 2 questões que prejudicavam as empresas japonesas aqui, que não conseguiam fazer payback positivo. Ficavam 10 anos aqui, nenhuma conseguiu payback positivo. Nos últimos 15 anos, só 15%. Elas são ruins? São mal administradas? Tecnologicamente estão atrasadas? Lógico que não. O problema está no ambiente de negócio do Brasil. Aqui, quem vence aqui tem que ganhar muita medalha. Muita medalha. Então, eu vi essa resposta. O primeiro é o sistema tributário, isoladamente, era o maior problema. O segundo era o trabalhista, que a Câmara, com muito esforço, já aprovou, e não vai haver retrocesso, na minha avaliação, num ambiente para retrocesso nisso. É isso. É isso que nós temos que fazer, para o ambiente de negócio. Temos uma outra questão que eu não vou discutir aqui, que é os juros muito altos no Brasil, mas acho que essa é uma questão que a gente tem que discutir com o BNDES, etc, etc. Acho que o BNDES não está aí para dar lucro, está aí para ajudar a financiar as empresas para crescer no Brasil. Mas eu queria terminar minha fala dizendo que eu estou muito esperançoso que nós conseguiremos aprovar agora. A gente vem trabalhando com esse tema há bastante tempo, nós temos compromisso com o Brasil, e o maior compromisso que a gente tem é o Brasil voltar a crescer. A gente tem muita preocupação social, tá? Mas a gente só vai conseguir redistribuir, só vai conseguir repartir se a gente produzir, né? E isso nós estamos muito mal ainda. Mas o sistema tributário é absolutamente fundamental. Então, estamos aqui, foi feita uma pesquisa dentro do parlamento, o governo quer, isso é inequívoco, que é fundamental, porque o governo tem uma mobilização dentro do parlamento muito forte, certo? Mas será que os parlamentares querem? Foram feitas 2 pesquisas que nós ficamos sabendo, não é isso, Reginaldo? Foi apresentada na comissão essa semana. Uma mostrou que 80% dos parlamentares querem fazer a reforma tributária, que é um número extraordinário. Uma segunda mostrou 67%, que eu achei boa também. Mas eu acho que dá para melhorar essa de 67, se a gente for mostrando para todos os parlamentares a gravidade dessa situação. Um último número, antes da gente abrir para o debate. Quanto deve custar essa burocracia tributária no Brasil, certo? Tem custo, não tem? Você tem um monte mais de funcionário, você... Não é isso? Não vou nem falar do contencioso fiscal, vamos falar em número de horas de pessoas que têm que trabalhar por conta dessa confusão tributária que nós temos, do manicômio tributário, segundo o Raul, que é o autor da
PEC 110. O valor estimado pelo... O valor estimado pelo Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário e pela Federação Nacional de Empresas Contábeis é de que, para as empresas, algo em torno de 180 bilhões de reais. É mais do que os programas sociais do Brasil. Nós jogamos fora para ter o pior do mundo. O governo gasta mais, governo federal, estadual, municipal, algo em torno de 220 bilhões de reais. Então, somando tudo, dá um número superior a 400 bilhões de reais, que é o custo da burocracia tributária que nós criamos no Brasil há 30 anos atrás. Esperamos nos livrar nisso, porque aí o Brasil vai destravar, né, algo muito importante para que vocês possam ter mais competitividade, a gente possa ter... todas essas agendas foram colocadas aqui. Parecia até que vocês tinham combinado com o Bernardo Api, viu, que isso está absolutamente contemplado. Acredito eu que não é muito fácil aprovar, porque se fosse fácil já teria sido feito, mas eu não me lembro, pelo menos nesses últimos anos de parlamento, a gente tem um momento tão favorável para a aprovação dessa matéria. Contem com o nosso trabalho no Parlamento Brasileiro. Obrigado. Obrigado, deputado. Obrigado, deputado Vitor. O deputado Agnaldo Ribeiro, que é o relator da proposta de reforma na Câmara, já está conosco de forma virtual. Eu vou pedir uma gentileza ao deputado que vamos nos ater, por favor, aos 5 minutos da fala, para que a gente possa aproveitar a participação da plateia nos questionamentos para todos os nossos convidados aqui. É um prazer tê-lo conosco, deputado Agnaldo. Por favor, com você. Bom dia a todos. Queria dar muito otimismo, né, para ser objetivo nesse tempo que você nos concede. Agradecer a AmCham o convite, né, de participação. Não pude estar aí, já havia marcado um evento aqui, eu estou fora do evento, saí do evento para falar do estado da Paraíba, do meu estado. Mas quero dizer que esse é um tema que é fundamental para o país, eu acho que todos já trataram sobre isso. Eu acho que nós temos o desafio de aprovar uma matéria estrutural que vai de forma efetiva, o ambiente econômico, mudar a capacidade, né, de gerar emprego. Nós estamos falando de um desafio que nós temos histórico, inclusive político, porque a nossa Constituinte não conseguiu, em 88, né, enfrentar esse tema, e depois de 88, por diversas vezes se tentou pautar uma matéria tributária. E nesse passado recente, de 2019 para cá, nós estamos trabalhando na PEC 45 e na PEC 110. Avançamos bastante, temos aí 2 textos de ponto de partida, e eu tenho certeza e a convicção de que nós haveremos com muita tranquilidade, com muita serenidade, mas também com muita obstinação, né, nós construirmos juntos um texto que possa representar o que o Estado brasileiro precisa numa reforma tributária indireta que se trata sobre o consumo. Eu acho que nós já ficamos para trás, muitas pessoas já a questão de querer fazer, aqui o Brasil não tem como não fazer uma reforma no seu sistema tributário. Vou aqui falar, acho que já falaram sobre simplicidade, né, tributária, sobre transparência, né, já falaram sobre segurança jurídica, enfim, sobre não cumulatividade, sobre diversos temas. Então eu tenho certeza que com a disposição de todos e, sobretudo, os brasileiros que têm espírito público e compromisso com o país, nós haveremos de fazer avançar e aprovarmos no primeiro semestre deste ano a reforma tributária que o Brasil precisa. Nós vamos ficar à disposição, inclusive, de vocês, né, durante todo esse processo, os nossos parlamentares que estão aí, nosso coordenador Reginaldo Lopes, deputado Reginaldo Lopes, o Vitor Lipe, o nosso amigo secretário extraordinário de reforma tributária, Bernardo Api, todos vocês que estão participando desse encontro. Nós vamos estar de forma permanente
abertos ao diálogo para construir um texto que, como eu disse, seja um texto que represente o que o Brasil precisa. Então, ficando à disposição de vocês, eu agradeço a oportunidade e contem conosco com a nossa disposição para mudarmos esse país. Muito obrigado e um bom debate a todos. Obrigado, deputado. Nessa fase do nosso encontro, eu e a Bruna vamos fazer perguntas para os nossos convidados. A primeira dessas perguntas será feita pela Bruna para o secretário Bernard Api. Bruna, por favor. Secretário, eu acho que uma grande preocupação aqui das empresas é a respeito da tomada de crédito. A gente vê que na PEC, como nos substitutivos, todos estão vinculados ao recolhimento na cadeia anterior. Como que vocês estão prevendo o controle, né, a operacionalização disso pelo contribuinte? E por que, né, o contribuinte aí ele acaba sendo penalizado, né, ele que recolhe os tributos em dia acaba sendo penalizado por algum descumprimento desse recolhimento ao longo da cadeia? Bom, primeiro colocar que isso não está como uma questão, nas duas PECs, está como possibilidade, dizendo que existe uma possibilidade de que o crédito esteja vinculado ao recolhimento, assim como nas duas PECs tem a possibilidade de que o recolhimento do imposto seja devido no momento da liquidação financeira. No fundo, qual é a ideia aqui? Existe uma discussão no Brasil sobre a possibilidade de adotar, no bojo da reforma tributária, um sistema que a gente chama de split payment. É o momento em que você deve o imposto no momento da liquidação financeira da operação, em que uma parte do valor vai para o vendedor, uma parte vai para o fisco, com um sistema, inclusive, de devolução dos créditos, quando tiver já débitos liquidados maiores para o próprio contribuinte, de forma automática, em tempo real. Então, na verdade, esses itens entraram como criar a possibilidade de poder adotar esse modelo de split payment no futuro. Tá certo? Então, na verdade, não está isso como determinante, isso está como possibilidade nas duas PECs. E volto a falar, são as duas possibilidades. A possibilidade que o imposto seja devido no momento da liquidação financeira, seja um regime de caixa, e pode ser, inclusive, vinculado ao instrumento de liquidação financeira, que seria o regime de split payment, e, neste caso, faz todo sentido que o crédito esteja vinculado ao recolhimento. Tá certo? Então, basicamente isso que consta das duas PECs. Este é um tema técnico que vai ter que ser discutido pelo Parlamento também, mas eu acho que como possibilidades para depois ser construído na legislação complementar, como isso pode ser implementado, acho que é uma boa possibilidade. Se você não colocar isso como possibilidade, depois você não pode fazer. Então, pelo menos, tem que deixar a possibilidade aberta dentro do texto constitucional. Infelizmente, no Brasil, a gente tem um problema que é a excessiva constitucionalização de matérias tributárias. O ideal seria ter menos matéria na Constituição sobre temas tributários. Mas, já que tem, então tem que ter essa previsão na própria Constituição. Obrigado, secretário. Eu tenho uma pergunta para o deputado Reginaldo. Deputado Reginaldo, a agenda do Grupo do Trabalho é uma agenda extensa, né, em 90 dias até maio. É uma agenda que tem elementos extremamente importantes, como, por exemplo, a visita ao OCDE, para entender o que o mundo está fazendo em termos de tributação do consumo. E a minha indagação é a seguinte: esse será o prazo necessário para que todos os setores da economia se façam ouvidos? Esse é um primeiro elemento. O que vai ser feito concretamente para que todos tenham voz nesse processo? E um terceiro elemento que eu gostaria de contar com a análise do deputado é que, em passado recente, houve críticas de alguns setores quanto ao fato de que, ao se discutir modelos de reforma, as projeções financeiras, as projeções econômicas não eram tão transparentes assim. O que será feito para que isso não aconteça? O que será feito para que haja a maior transparência possível nesse debate? Obrigado pelas perguntas. Primeiro, é bom lembrar que, durante 4 anos, essas duas PECs
elas foram objetos de debates com todos os setores econômicos e com a sociedade brasileira e com os entes federados. Então, você tem lá um acúmulo de pontos de dissenso, bem mapeados. Segundo, para resolver esses dissensos, o ministro Fernando Haddad abriu a sua agenda semanal para o grupo de trabalho, junto com o secretário Bernardo Api. Então, nós precisamos, evidente, da participação do governo para alguns dissensos, né? Demandas do entes federados, dúvidas, modelo de funcionamento. Então, é muito positivo essa disponibilidade. A nossa metodologia de trabalho, num prazo de 90 dias, não prejudica o debate, porque nós temos que desmistificar a complexidade do que é um sistema tributário. Então, durante 8 semanas, nós vamos debater todas as implicações, sobre todas as óticas. Nós vamos discutir o impacto na economia digital, na economia verde, na questão de gênero, na questão de raça, na questão da empregabilidade, a importância do imposto seletivo, o sistema de boa prática internacional, o sistema atual, então, a questão federativa, na administração tributária. Então, enquadramos ali. Então, durante uma semana, nós vamos debater esses temas, que têm, que terão impactos. Então, e vamos convidar aí de 10 especialistas. Vamos realizar 2 audiências por semana na Câmara dos Deputados, nas terças e nas quartas à tarde, 4 horas de debate, 10 minutos para cada expositor. O debate não será prejudicado. Mas também vamos fazer reuniões como essa nos estados, nas segundas, nas quintas e nas sextas. Aprovamos 27 encontros estaduais, vamos designar deputados, colegas, membros, não membros. O debate não será prejudicado dessa perspectiva. Todas as terças e todas as quartas, pelas manhãs, nós vamos estabelecer essas mesas de dissenso, de convergência, para ouvir. É só marcar, é só pedir. Todos os setores econômicos e todos os subnacionais. E vamos levar lá para o Bernardo Api dar tratamento. Então, a política, ele falou, a política que vai comandar, no final vai reforma. Na verdade, não é política. É a correlação de forças que a gente juntar de apoio para aprovar a reforma. Tem um ponto de partida. Todos nós, talvez, fosse ideal ter um único IVA, mas tudo indica que serão 2 IVAs, pela conjuntura, pelo modelo federativo, pelo respeito aos subnacionais, é a vida. Mas uma única legislação é mediação. Temos aí setores mais preocupados, setor de serviços. Vamos mediar com o setor de serviços. Vamos encontrar a alíquota de equilíbrio, vamos resolver. Então, tem o setor do agronegócio, que é tão importante para a economia brasileira, tem participação forte no PIB, é nobre produzir alimentos, como é nobre também deixar não o brasileiro passar fome, mas também alimentar o mundo é muito nobre. Vamos fortalecer, vamos resgatar a nova indústria do século XXI, vamos avançar, vamos modernizar o país, como também nós devemos melhorar a qualidade das políticas públicas, de maneira mais sistêmica, transformadora, que enfrenta as desigualdades de verdade, que rompa o ciclo da pobreza familiar. Então, acho que é possível. Então, estamos animados nessa perspectiva. Teve uma terceira, desculpa, eu empolguei, acabei esquecendo a terceira. A questão relacionada às projeções financeiras, estudos econométricos, para que haja a maior transparência possível sobre os efeitos de cada mudança nos setores. Então, nessas mesas de convergência ou de dissensos, o Bernardo vai colocar toda a equipe técnica para mostrar os números. Os setores têm os estudos, a Fazenda tem outros, e nós vamos conversar, vamos encontrar. O ponto de partida é que ninguém suporta mais nenhum aumento de carga tributária. Até porque o imposto sobre consumo, quem paga é o consumidor. Nós não podemos cobrar mais do consumidor. Nós temos que aumentar a renda disponível das famílias e não tirar. Então, nessa perspectiva, é muito transparente, vamos
cruzar os dados, as informações, porque, de fato, se não buscar o equilíbrio, você pode privilegiar um setor em detrimento do outro, e não podemos fazer isso. Todos os setores são extremamente importantes para um Brasil moderno. Então, nessa perspectiva, nós assumimos o compromisso de dar total transparência nesse debate. É evidente que sempre buscando a convergência e também buscando a melhor informação das contas. Obrigado, deputado. Uma pergunta para o deputado Vitor. É natural que muito da implementação do que está sendo desenhado nas PECs da reforma tenha que ser feito por meio de lei complementar. É absolutamente natural. Mas há uma percepção dos contribuintes que há um excesso de delegação para temas que vão ser tratados na lei complementar. Por exemplo, tratamento dos saldos credores acumulados do novo imposto. Está totalmente delegado para a lei complementar dizer como é que vai se dar a devolução desses saldos. E acabamos de ouvir do secretário Bernard que todos esses saldos serão reservados numa conta em que o ente público não terá acesso. Então, por que não trazer, já no contexto da PEC, uma garantia de prazo mínimo para que o contribuinte receba esse valor esse que hoje, no sistema atual, gera um custo financeiro que acaba sendo um encargo tributário extremamente nocivo para a operação das empresas. Então, em que medida haverá um esforço para se reter mais conteúdo na própria emenda constitucional, não se delegar tanto assim para a lei complementar, quando se tem certeza ou quando se tem uma visão do que já é possível ser feito? Essa é uma primeira pergunta, deputado. E a segunda é, a lei complementar já não deveria estar sendo debatida também num grupo de trabalho, porque para que a reforma passe a vigorar em 2025, o conteúdo da lei complementar vai ser extremamente importante, o debate sobre ela vai ser extremamente importante. Eu sei que há toda uma agenda, mas talvez seja saudável já ter alguma visibilidade de como vai ser desenvolvida essa lei complementar, a exemplo do que está sendo feito nessa iniciativa do grupo de trabalho. Portela, essa é uma construção, talvez até por isso nunca tenha ocorrido. Nós tivemos alguns percalços nas outras tentativas, mas há um alinhamento muito grande. Eu não sei se foi citado aqui também, mas nós estamos com total apoio do presidente da Câmara, do presidente do Senado. Quer dizer, há um alinhamento político muito forte para que a gente construa essas respostas. Perguntas nós temos várias, se você olhar grande parte, vamos dizer, dos problemas, nós já temos respostas. Alguns nós vamos precisar construir, é melhor usar no texto constitucional, é melhor usar. Então, é por isso que nós temos essa comissão de 12 parlamentares, exatamente para ouvir, para conversar com o governo, para ouvir os técnicos, porque muita coisa você tem que ouvir, não só fazer as projeções de cálculo, mas também ver a questão dos limites constitucionais, você tem que ver os regramentos jurídicos. Então, tudo isso está sendo feito. Nós temos uma equipe muito boa, o nosso presidente da Câmara deu todas as condições, inclusive de estrutura, para que a gente possa fazer isso com a maior segurança possível. Nós não podemos errar. E nós precisamos construir isso, mas há um ambiente, volto a dizer, muito favorável. E o que é importante, acho que quando você tem um desafio como esse, é como você vai fazer uma reforma em casa. Você não vai dizer que no dia que começa a reforma vai ser bom, Vai ter alguns contratempos lá, vai ter sujeira, barulho. Quando você vai montar um programa novo na sua empresa, você fala, meu Deus do céu, até o pessoal aprender desse novo jeito, quer dizer, tem esse processo, mas nós temos convicção que nós estamos indo para algo que é muito melhor. E essa convicção vem, que não é uma convicção apenas de opinião de um e de outro. Hoje,
89% dos países do mundo usam o IVA. 89%. Inclusive a Índia, que era o caos total, que melhorou muito o ambiente de negócio deles, porque eles passaram a usar o IVA. Nós precisamos usar também. Nós não estamos inventando a roda, não tem jabuticaba aqui. Tem um sistema que é muito conhecido, ele é hoje um padrão global. Né? O que nós precisamos é fazer esses ajustes de dúvidas. Olha, vamos fazer aqui, ali, mas nós estamos no caminho certo. Eu acho que e o que nós precisamos é dar foco. Eu costumo brincar, Portela, que a grande virtude do parlamento é o seu maior problema. A grande virtude é que todos os problemas brasileiros estão lá, sendo discutidos ao mesmo tempo. Né? As questões das políticas sociais, das políticas das mulheres, das políticas indigenistas, das políticas agrárias, né, das políticas econômicas, da ciência, tecnologia e inovação, a questão da infraestrutura, a questão da parcerias público-privadas, a questão da saúde, a questão da educação. Imaginem todas essas questões sendo debatidas, né, Alex? O Alex deve ter se assustado lá. Só na área de telecomunicações, um levantamento que foi feito há um tempo atrás, nós tínhamos mais de 3.000 projetos na área de telecom em discussão. Imaginem isso. Quer dizer, a virtude é que tudo está lá. A dificuldade é dar foco. Né? Não é isso? Então, agora está sendo dado foco. E eu acho que isso vocês são muito importantes. Nós temos que todos, de uma forma uníssona, nesse país, dizer, olha, chegou a hora, nós temos que ter a tributária. A tributária já. É esse, então temos que aproveitar o momento. Não adianta só querer, nós temos que ajudar a construir. E, inclusive, com alguns segmentos que têm dúvidas, essas dúvidas serão dirimidas, porque todo mundo vai ganhar na hora que o Brasil começar a crescer dentro da média do mundo. Vocês concordam? Nós estamos crescendo lá embaixo, está ruim. Pode ser que um ou outro setor esteja bem, mas, de uma forma geral, o Brasil tem muito mais dificuldade que os outros países. O Brasil poderia ter muito mais emprego, nós poderíamos ter, sabe, o Brasil hoje está empobrecido. Hoje, 70% das famílias estão endividadas, 30% dos jovens estão desempregados. Isso é muito ruim. Então, nós temos que entender que, se a gente sabe que essa é uma doença gravíssima, a gente sabe qual é o tratamento que os outros países já deram, nós temos que fazer. Obviamente, isso é uma construção que... E as pessoas às vezes perguntam, bom, mas vocês vão aprovar isso no primeiro semestre? O nosso presidente da Câmara já disse com muita clareza. Ele disse, nós vamos aprovar quando nós tivermos número suficiente, porque nós não vamos entrar para perder, não é isso, Reginaldo? Para perder nós não vamos entrar, não é isso? Nós temos que entrar no jogo para a hora de ganhar o jogo. Então, as coisas estão sendo construídas com muita responsabilidade, com muita dedicação, com muito alinhamento, com muitas reuniões. Eu acho que esse processo democrático, inclusive para trazer todo mundo junto. Né? Não adianta a pessoa, não, eu sou contra a reforma. Então, você é contra o Brasil, você é contra o crescimento, você é contra os empregos, você é contra, né, a proposta de melhorar a competitividade do Brasil. Não podemos ser contra. Você pode ter dúvidas. É claro, eu também tenho dúvidas. Né? Acho que todos aqui temos. Para isso, a nossa comissão, com muito espírito público, né, e muito senso democrático, nós vamos ouvir. Obviamente que não precisa ir às indústrias individualmente lá, né, mas os setores, sim. Então, os setores vão, a Anshan vai lá, faz a reunião, olha, essas são as dúvidas, e a gente constrói e mostra que todo mundo vai ganhar. Temos um período de adaptação, sim, mas ali na frente, todo mundo vai ganhar. O Brasil precisa disso, nós temos que ter responsabilidade com o futuro. Nós não podemos olhar só para o umbigo, né? Ou para um setor que está acomodado, ou que acha que está bom para ele. Não, nós temos que pensar no nosso país, precisamos pensar nos desempregados, precisamos pensar nos jovens, nas mulheres que precisam de emprego, das famílias, nas empresas que precisam voltar a crescer dentro de uma média do mundo. Então, conte com a gente. Essas respostas serão construídas ao longo desse processo, que espero que não seja longo demais, mas que seja suficiente para que todos estejamos juntos apoiando a reforma tributária, que é fundamental ao Brasil. Obrigado, deputado. Agora eu passo para a Bruna, que tem perguntas para o secretário Bernard. Bruna, que está à frente da gestão tributária de uma das maiores empresas desse país e que vive ali, no seu dia a dia, né, o desafio que é gerir
esse complexo ambiente tributário nacional. Bruna, é com você. A gente recebeu muitas perguntas aqui da plateia. Eu vou tentar condensar algumas em uma só, porque em benefício do tempo. No setor de serviços, qual o critério que está sendo pensado para saber quais receberão incentivos, quais serão desonerados? Além disso, haverá possibilidade de crédito sobre o custo de pessoas? Isso está sendo pensado? Como que isso vai funcionar? Bom, vamos lá. Setor de serviços, primeiro, essa história de dar crédito sobre folha de salários não faz sentido nenhum, pessoal. Você dá crédito daquilo que pagou imposto antes. O crédito do imposto é a recuperação do imposto que foi pago antes. Se pagou imposto antes, dá crédito. Você pagou IVA sobre a folha de salários? Não, não pagou, não dá crédito. O que é o IVA? O IVA é um imposto que incide sobre o consumo. Se você tem um IVA com alíquota de 20%, significa que ele vai ser 20% do preço, vai incidir 20% sobre o preço do consumidor. Em algumas cadeias, se recolhe esse imposto de forma mais espalhada, ao longo da cadeia. Então, a cadeia industrial é mais espalhada, eu colho mais ao longo da cadeia, algumas se recolhe de forma mais concentrada no final da cadeia. Mas a soma de tudo que foi recolhido corresponde àquilo que o consumidor está pagando. É isso, o IVA é um imposto sobre o preço que o consumidor está pagando, cobrado ao longo da cadeia. E o que dá crédito é o que foi pago de imposto antes. É isso, é um conceito bastante simples. Por que eu dou crédito do imposto antes? Exatamente para que a soma de tudo que eu paguei ao longo da cadeia corresponde ao que está pagando o consumidor final. Então, essa é uma característica básica. Ele tem uma grande vantagem que ele é neutro, ele não distorce a forma de organização da economia. Ele mantém, então, a economia, se pensa no mundo sem imposto, a economia se organiza de uma forma. Com um IVA totalmente neutro, a economia se organiza da mesma forma. Ele não distorce, isso é bom porque isso aumenta a produtividade do país. Com relação à questão de se vai ter tratamento diferenciado para o setor de serviço ou não, isso é uma decisão do Parlamento. Eu acho que é o Parlamento que vai decidir sobre essas questões, só lembrando para tomar muito cuidado com o que é setor de serviço, tá certo? Primeiro, vamos lá, quem está no meio da cadeia, quem presta serviço no meio da cadeia. Hoje você tem lá, sei lá, um consultor que está no meio da cadeia que presta consultoria para uma empresa, que hoje não dá crédito, consultoria não dá crédito, tá certo? Agora, o que ele paga? Ele paga PIS/COFINS, se ele estiver no lucro presumido de 3,65, mais um ISS relativamente baixo, e aí ele ainda tem todos os insumos que ele consome, ele não recupera crédito. Você soma tudo, vai lá, 10%. Então, pensa assim, olha, o preço do serviço dele, sem imposto, é 100, e ele está pagando, entre o que ele recolhe e o que incide nos insumos dele, que é pouquinho, dá mais uns 10. Então, o tomador de serviço dele está pagando 110. No modelo de um bom IVA, que é o que está sendo proposto na reforma, ele vai recuperar todos os créditos, vai pagar uma alíquota provavelmente mais alta, sim, e vai dar crédito integral para o tomador de serviço. O custo líquido para o tomador de serviço vai ser 100, não vai ser 110. Vai reduzir o custo líquido para o tomador de serviços. A adoção, mesmo que o prestador de serviço que está no meio da cadeia tenha uma alíquota mais alta. Isso é bom. Nós estamos desonerando o custo para o tomador de serviços. Isso é a eliminação da cumulatividade que tem na economia brasileira. Então, precisa tomar muito cuidado com essa ideia de prestação de serviço, porque tem várias categorias aí. Só para dar um exemplo. Aqui no Brasil, hoje, aluguel de automóvel não paga nem ICMS nem ISS. Por que aluguel de automóvel tem que pagar menos imposto que venda de automóvel? Alguém me diga. Só para distorcer a atividade econômica? Porque se eu alugar, eu vou pagar menos imposto que se eu vender? Quando, na verdade, está tributando é o uso do automóvel. Não importa se você está fazendo esse uso porque eu comprei o automóvel ou porque eu estou alugando. A tributação tem que ser a mesma. Tem que ser a mesma, senão eu distorço a atividade econômica, eu gero ineficiência. Eu não posso favorecer um setor gerando distorção via tributação. E aí, fala, isso tem que ser menos tributado? Pergunto aqui para vocês, sim ou não? Tem que ser a mesma tributação. Então, é isso. Óbvio que vai ter questões, saúde, educação, que vão ser discutidas pelo Congresso Nacional. Eu acho que isso faz todo sentido, mas não discutir setor de serviço de forma ampla, todo o setor de serviço para pagamento, porque não faz sentido nenhum. E aqui, uma preocupação um pouco mais da indústria, né? Durante esse período de transição, como que, provavelmente, a gente vai agregar aí uma ou duas, né, obrigações acessórias a mais.
esse período longo que a gente vai ter de transição, como que isso está sendo visualizado? Tem alguma simplificação que vai ser pensada anterior? Não? Eu já falei, em princípio não tem obrigação acessória nenhuma, além de vender com nota fiscal. Se for um sistema simples, se realmente o que o Congresso aprovar foi um sistema simples, a obrigação acessória é vender com nota fiscal eletrônica, que já é obrigação hoje, e registrar nas suas compras as compras que dão direito a crédito, e o próprio contribuinte vai lá, não, isso aqui dá direito a crédito e pronto, acabou. É isto. É isto que é a obrigação acessória. É extremamente simples. Só queria complementar uma coisa aqui, Durval, nessa coisa setorial. É só dizer o seguinte, a reforma tributária tem um impacto muito positivo sobre o crescimento. Tá? Qual é esse impacto? É difícil de estimar com precisão. A gente consegue uma parte dela, que é a eliminação da acumulatividade. A gente sabe que dá um aumento de 4 pontos percentuais no PIB potencial, isso é certo e líquido, isso é fácil de estimar. Tem o estudo que tenta estimar o impacto total, com uma metodologia que não é tão segura assim, dá 20 pontos percentuais de aumento no PIB potencial, mas é um aumento grande. Assim, se vocês me perguntarem, eu honestamente acredito que em 10, 15 anos a gente tem um aumento de, por baixo, 10 pontos percentuais no PIB potencial, por baixo. É daí para cima. A hora que a economia cresce mais, todo mundo ganha. Então, mesmo que tenha alguma redistribuição de carga entre setores, quando a gente faz as contas, e tem estudo feito pela UFMG, por 2 pesquisadores do UFMG, que mostra que, mesmo com hipótese conservadora de impacto da reforma sobre a produtividade, sobre o crescimento, quando se incorpora o efeito desse efeito sobre o crescimento, todos os setores da economia são beneficiados, todos, inclusive aqueles que têm aumento, mesmo supondo que não teria nenhuma exceção. A gente sabe que o Congresso vai discutir exceções, mas mesmo que não tivesse nenhuma exceção, todos os setores seriam beneficiados. Acho que esse é um ponto importante para discutir a reforma tributária. Ou a gente entende que é um jogo de ganha-ganha, ou então não tem razão para a gente estar discutindo reforma tributária. Pessoal, sim, para que a gente quer reforma tributária? É para corrigir problemas que impedem o país de crescer. É para isso que nós estamos discutindo a reforma tributária, não é só porque é bonito. Essa história, eu vou simplificar, como se fosse só simplificação, entendeu? Não é, tem um efeito muito grande essa simplificação. Eu tenho uma pergunta para os nossos 3 convidados. E essa pergunta está relacionada ao fato de que, sem entrar no mérito do quão possa ser nocivo para o nosso sistema tributário nacional a profusão de incentivos fiscais estaduais que hoje existe no nosso país, é fato que o empresário fez vultosos investimentos que consideram, naturalmente, esses incentivos nos respectivos estados em que eles investiram. E é legítimo que eles esperem que o retorno desses investimentos tenha um impacto positivo desses incentivos que foram, em passado recente, convalidados pela Lei Complementar número 160 e que devem vigorar até 2032. É fato que a Lei Complementar 110, ela endereça essa sensibilidade quando ela prevê a figura do Fundo de Desenvolvimento Regional, que captaria recursos aproximadamente de 5% sobre o IBS para distribuir entre estados e municípios e, neste primeiro momento, haveria uma destinação prioritária desses recursos, é assim que está escrito lá, para as empresas que sejam beneficiadas por incentivos fiscais estaduais ganharem competitividade. A minha pergunta é, como vai funcionar operacionalmente esse fundo? Concretamente falando, e aqui eu coloco um exemplo, é possível supor que vai haver, até o final da vigência dos incentivos, a reconstituição do benefício econômico que essas empresas têm hoje? Eu começo pelo deputado Reginaldo, e aí, na sequência, o Bernard e o deputado Vitor. Olha, é evidente que a reforma não vai fazer um rompimento, ela quer dar mais segurança jurídica, isso é fundamental, previsibilidade em qualquer modelo econômico. Tem que encontrar, evidente, um mecanismo da transição, porque esta é a realidade, infelizmente, do Brasil, que foi uma política que todos perderam.
não é bom para nenhum setor. Acabou sendo péssimo para o sistema federativo brasileiro, porque estabeleceu um sistema de concorrência, de competição, e não um sistema colaborativo. Eu estou achando que o resultado desta política é uma guerra sem fim. E nós estamos num estado aqui que talvez seja a maior vítima desta guerra também. É possível, e eu acho que o Bernardo sinaliza muito bem, se a gente passa do pressuposto que a economia vai crescer, vamos ter ganhos, né, pela modernização do sistema, e todos vão ganhar, é evidente que também não é a forma com impacto neutro, não. É evidente que estados mais pobres, municípios mais pobres, vão ganhar mais. Quando você analisa o impacto dessa distribuição, como vai ser partilhado esse novo imposto, per capitamente, os municípios mais pobres ganham, os estados mais pobres ganham, mas os ricos também ganham, os estados e municípios. Porque a economia vai voltar a crescer. Nós temos que acreditar, senão não tem sentido. Quando você parte também em relação à sociedade, é evidente que os mais pobres têm que ganhar mais do que os ricos, mas os ricos também ganharão, porque vai dar outra dinâmica nas atividades econômicas. Então, mas tem um país, o Brasil é um continente, Minas já é um pequeno Brasil, então você tem as suas realidades, precisa estabelecer uma transição. Né? Então, se eu não estiver errado, o Bernardo pode falar melhor sobre essas questões, você tem ideia de, praticamente, não é 2 fundos, mas tem um fundo de desenvolvimento regional que é fundamental. Nós temos que potencializar o país e a sua diversidade. Então, quando propõe um fundo de desenvolvimento regional, não é meramente para fazer compensação de possíveis perdas na arrecadação do Estado que é produtor com o Estado consumidor, mas é para que o Brasil possa ter um mecanismo melhor de dar mais uniformidade ao país, do ponto de vista educacional, do ponto de vista da saúde, da infraestrutura, da logística, né? Que é bom, porque cada território tem potencialidades que estão adormecidas ou estão para além da sua atividade econômica, ou precisa fazer uma nova recomposição macroeconômica. Minas é um pequeno Brasil, se for lá, eu aponto onde as atividades estão adormecidas, onde precisa recompor uma nova atividade econômica, que no passado era um tipo de modo de produção, hoje é outro. Né? Então, ali você precisa pensar isso, e precisa ter um fundo, né? Senão vira uma guerra, não resolve os problemas. Não é porque mudou, proibiu fazer incentivo, que não vai ocorrer, se a gente não tiver instrumentos mais modernos para potencializar as políticas regionais, resolver os contratos, né, entre as regiões, e dentro das próprias regiões e tal. Então, esse é o grande desafio. Por outro lado, parece que tem 3%, que é um pouco para financiar com transparência essas políticas específicas para a empresa A, B, C, D, que tem hoje esse regime especial de tratamento. Então, acho que é um pouco por aí que a reforma trabalha. Né? Mas nós estamos aqui, nós vamos discutir, isso vai ser aperfeiçoado, vamos buscar isso por lei complementar, vai ser um amplo debate com a sociedade brasileira. Nós vamos fazer transição, o espírito, essa é uma política do Estado brasileiro, não é do governo, né, para o próximo governo, é um legado do parlamento, que o presidente Arthur Lira está muito entusiasmado, o Rodrigo Pacheco está muito entusiasmado. Isso não pode ser uma reforma de uma pessoa, e menos ainda de um governo. Esse é o pacto que nós temos que fazer. Todos. Nós temos que dar o Brasil precisa unificar, unir mais. Talvez isso seja uma grande pauta para dar essa sinalização. Vamos desarmar todo mundo e vamos para frente, vamos pensar para o futuro. Nenhum governador vai ser impactado nesse momento, nenhum prefeito e nem o atual presidente da República. Mas o povo brasileiro vai ganhar imediatamente, a sociedade brasileira, o Estado vai ganhar imediatamente, porque a transição do IVA federal é mais rápida. Bom, a questão dos incentivos fiscais, na verdade, volto, que acho que o deputado colocou bem, quem vai definir como vai ser tratado vai ser o parlamento. Esse é um tema que certamente vai entrar na discussão. Como está hoje nas PECs? Na verdade, tem 2 instrumentos para tratar deles. Um deles é a própria transição dos tributos atuais para os novos tributos. Então, no caso do ICMS, do ICS, vamos ser bem claro aqui. Se você aprovar a reforma esse ano, a emenda constitucional, se aprova, sei lá, a lei complementar no início do ano que vem, até o final do primeiro semestre, você provavelmente consegue começar a cobrar a parte federal do IBS ou a CBS um ano depois, sei lá, em meados de 2025.
A parte estadual demora mais tempo até montar toda essa estrutura de gestão integrada do imposto. Provavelmente ali no começo de 2027 você começa a redução da alíquota dos tributos atuais e o aumento da alíquota do IBS. E aí você tem a transição, e ao longo da transição os incentivos vão perdendo força. Então já tem uma transição, e a transição, sim, é uma forma de lidar com a transição dos benefícios que já foram concedidos. Além disso, no caso da PEC 110, tem sim um dispositivo dizendo que os recursos do Fundo de Desenvolvimento Regional vão ser, até 2032, alocados prioritariamente em manutenção da competitividade das empresas que recebem benefícios de ICMS. Como vai ser essa distribuição do fundo, pela PEC 110, está na lei complementar. Então, a ideia é que se distribui os recursos do fundo e os estados que recebem recursos têm que usar esses recursos prioritariamente para manter a competitividade das empresas que recebem benefícios. Tem uma transição. Tem que ter transição, a gente sabe, existem os benefícios sim. A gente está lá a lei complementar 160 que vão terminar em 2032. Alguém aqui acha que se não houvesse a reforma tributária ia terminar em 2032? Não, não pode terminar do dia para a noite, tem que ter um phase-out. A gente sabe disso. E a reforma tributária prevê esse phase-out e prevê um mecanismo adicional que é o uso dos recursos do Fundo de Desenvolvimento Regional para ajudar nesse processo de redução gradativa dos benefícios fiscais. Então, no fundo, é isso que está dentro do texto. Mas vamos ser bem claros, pessoal, hoje, para o país como um todo, embora para cada empresa específica possa fazer sentido, para o país como um todo, os benefícios fiscais se tornaram desfuncionais. Todos os estados dão, e normalmente o estado A dá para roubar a empresa que sem o incentivo iria para o estado B, e o estado B dá para roubar a empresa que sem incentivo iria para o estado A. O efeito final é simplesmente que nenhum dos dois ganha em termos de desenvolvimento, porque todos os estados dão benefícios fiscais, e a estrutura produtiva brasileira ficou distorcida. As coisas estão no lugar errado. Tá certo? Então, eu acho que isso tem que ter o phase-out, e a reforma prevê esse processo de phase-out para os benefícios já concedidos. Bom, como nós estamos pegando o carro andando, né? Quer dizer, o Brasil já tem as regras, e em cima dessas regras, como o Bernardo Api falou, existem muitas disfunções no Brasil. Isso prejudica, inclusive, a eficiência e a competitividade do Brasil. Onde é que vocês acham que tem que estar uma indústria de automóveis? Próximo do local de consumo das cadeias produtivas, ou deve estar no Acre, por exemplo? Aí a empresa, eu vou para o Acre porque lá paga menos imposto. É verdade, paga menos imposto. Mas, sob o ponto de vista de eficiência, isso não tem a menor lógica. Certo? Isso não tem a menor... O professor Bernardo Api costuma também contar outra história, que o Brasil não avançou tanto na questão dos métodos construtivos da construção civil, porque vamos dizer, você paga menos imposto fazendo o método convencional das construções do que usar pré-fabricado ou pré-moldado ou construção semi-industrializadas. Por quê? Porque o imposto é maior. Isso não tem a menor lógica, porque é mais barato você fazer algo que é industrializado. Mas aqui no Brasil é o inverso. Você faz o menos eficiente porque o sistema tributário cria essa distorção de eficiência no Brasil. Então, nós estamos no caminho errado. Nós precisamos corrigir, precisa ter um tempo de correção. Agora, isso aqui tem uma lógica muito interessante. Exemplo, uma indústria que está aqui em São Paulo. Onde é que fica o imposto dessa indústria? Grande parte fica aqui, o ICMS fica aqui, o IPI vai para Brasília. Por sinal, só para vocês terem um número, os impostos federais de São Paulo manda para Brasília algo em torno de 760 bilhões de reais. E depois recebe de volta 36 bilhões. Mas é do Pacto Federativo. Nós arrecadamos mais, né, e redistribuímos para o Brasil. Mas nós precisamos ter eficiência também, senão essas coisas nós vamos perdendo as indústrias, vamos perdendo os nossos meios de produção. Então, qual que é a lógica do IVA? Que é assim no mundo inteiro. Em vez a indústria estar aqui, em vez do imposto ficar aqui, vai estar lá no local do consumo. É onde a pessoa comprou o carro. Se ela comprou o carro em Recife, o imposto vai para Recife. Está certo. Porque senão você concentra todo
todo o imposto num local só. Daí só São Paulo que se desenvolve, ninguém desenvolve. Então isso já é uma redistribuição que vai ajudar muito, inclusive, os municípios menores, que vão ter novas fontes de arrecadação a partir do consumo local. Que ótimo, é isso mesmo. Certo? Agora, onde é que as indústrias têm que ficar? Onde elas têm que ficar. Onde é melhor para elas, onde é que tem um custo menor para elas, onde elas conseguem ser mais eficientes, onde elas conseguem ser mais competitivas. Essa é a lógica de modernização do Brasil. Quando a gente fala que a gente precisa fazer as reformas, a reforma para quê? O Brasil ser mais o quê? Eficiente, mais moderno, mais competitivo. E essa é a reforma das reformas, principalmente para vocês que produzem. Né? Porque nós temos um sistema tributário péssimo, caríssimo, inseguro, né? Que tudo judicializa, e essa briga fiscal que, na verdade, distorce a eficiência que o Brasil deveria ter. Olha como isso é prejudicial sobre todos os aspectos. Além de tudo, ainda é muito injusto. Né? Se você levantar um estudo do IPEA, o IPEA mostra que as famílias de 0 a 3 salários mínimos do Brasil, elas pagam de impostos indiretos 53% da renda dela. Isso não tem sentido. Por quê? Porque nós temos um imposto sobre o consumo um dos mais elevados do mundo. Acho que talvez seja o mais elevado, né, professor Bernardo Api? Né? Então, isso é muito ruim. Você vê como o nosso sistema... Então, nós precisamos sair disso. Né? E tem esses períodos de transição. Porque eu acredito, como todos vocês, que o melhor desenvolvimento não é o desenvolvimento artificial, que você fica brigando para pagar menos imposto. Quando ninguém está arrecadando, o Estado precisa arrecadar também. A gente não vai aumentar a carga tributária. Mas hoje também, se não tiver uma arrecadação, você não consegue ter setor de saúde pública, educação pública, você tem que ter, né? Mas isso precisa ser... Mas o Brasil precisa estar crescendo para as empresas também poderem contribuir para o fisco. Hoje é ruim, porque a regra faz com que as empresas também não cresçam. E isso também acaba prejudicando a arrecadação. Então, à medida que você tem eficiência, todo mundo ganha. A empresa cresce, né? A arrecadação tende a crescer também, é natural. Né? Então, nós precisamos tirar essa trava. E esses mecanismos de desenvolvimento vocacionado, né, são muito importantes. Temos ainda algumas questões a serem discutidas, como a questão de Manaus, que é um foco nosso também, está sendo debate, mas as coisas estão sendo analisadas, cada ponto, problema, nós vamos lá, chamamos o Bernardo Api, fazemos reunião, discutimos, tem o grupo do parlamento, então as coisas estão indo com muita maturidade para que a gente encontre sempre o melhor caminho possível. Obrigado. Em função do adiantado da hora, né, e nós tivemos um pequeno probleminha no começo, eu vou fazer uma última pergunta também para os nossos 3 convidados e nós encerramos. A pergunta é a seguinte: a reforma tributária sai no primeiro semestre? É uma pergunta com várias perguntas embutidas nela. Essa é a primeira pergunta. Na medida em que o que se anuncia é que ela é prioritária, a reforma sobre a renda, caso ela não saia, a reforma sobre a renda vai ficar esperando ela sair? Segunda pergunta. E o que é que vai prevalecer? O IVA dual ou o IVA único da PEC 45, tão bem defendido originalmente, com argumentos extremamente bem fundamentados pelo secretário Bernardo Api? Essas são as 3 perguntas. Eu pediria uma resposta super breve, em 1 minuto, pelos nossos convidados, bem pragmática, para a gente poder respeitar o adiantar da hora. Vamos lá, né? Preciso perguntar aos universitários se a gente aprova no primeiro semestre, mas vamos trabalhar para aprovar. Se não aprovar, no ano de 2023, não será mais aprovada nessa legislatura, nesse mandato do presidente Lula. Então, o ideal que seria primeiro semestre na Câmara e segundo semestre no Senado. Então, vamos trabalhar com essa perspectiva. Eu apostaria no IVA dual, com uma única legislação. Qual que é a terceira? Se, por qualquer razão, a reforma do consumo não for aprovada, a da renda fica esperando ela ser aprovada. Eu acho que vai aprovar a reforma sobre consumo,
justamente para ter condição de fazer a reforma e ajuste na renda. Obrigado. Bom, vou responder aqui. Reforma sai, o governo está trabalhando. Quem vai decidir é o Congresso, o governo está trabalhando para que seja o mais rápido possível e vai trabalhar para isso. Mas eu estou confiante, sim, que na Câmara aprove no primeiro semestre e no Senado, em algum momento do segundo semestre. Segunda pergunta, em relação à reforma do imposto de renda, como a gente está confiante que a reforma do consumo vai ser aprovada até o segundo semestre, nós estamos trabalhando com esse cenário de enviar a reforma do imposto de renda logo depois. Com relação à terceira questão, o IVA único ou IVA dual, a decisão vai ser do Parlamento, vai ser aquela que mais ajuda politicamente. O deputado Reginaldo deu aqui a sua posição. O melhor para os contribuintes seria um IVA só, mas do ponto de vista federativo, o IVA dual reduz resistências. O Parlamento vai escolher aquilo que for melhor possível. Mas um ponto importante, com uma única legislação, modelo de IVA único ou dual, o custo para as empresas, a diferença é pequena. Tá? Perto do que a gente tem hoje, os dois modelos são infinitamente melhores do que a gente tem hoje. Infinitamente melhores do que a gente tem hoje. Então, isso é o que é o fundamental. Vai ser aquilo que for melhor para viabilizar politicamente. Então, acho que é isso. E obrigado pelo convite para participar desse debate. Bem, eu tenho muita... Eu já sou otimista por natureza, né? Você vê que, inclusive, eu estou na política, no parlamento, porque acredito no Brasil, né? Mas eu, sinceramente, eu não vivi, pelo menos esses últimos 8 anos de parlamento, um momento tão favorável para isso. Eu acho que chegou a hora, o momento, a discussão em Brasília é essa. Se nós ainda não temos 100% dos parlamentares falando disso, é por falta de informação. E nós vamos fazer esse trabalho, exatamente, a comissão foi feita para isso, né? Essa comissão, esse grupo de trabalho especial, exatamente para saber quem é que está sentindo dor, quais são as dores, como é que a gente vai fazer, quais são os grupos que ainda, né, podem estar com dúvidas, chamar. Esse é o nosso trabalho, né? A gente trabalha com muitos números, mas é um trabalho político, de trazer mais gente para aprovar, que vocês vão ajudar também, tenho certeza disso, como os setores têm dúvidas, mas a favor da... E a questão, como foi dito, acho que é que muita... Se é dual ou se é único, isso é pouco relevante, porque nós vamos sair das profundezas, né, da desgraça, para ter realmente um sistema. E em outros países também, tem um outro país que é único, tem alguns países que tem 2 ou 3 alíquotas. Eu acho que isso vai ser construído, inclusive com muita sensibilidade social, porque a gente sabe que tem alguns setores que são essenciais à sociedade, como saúde, educação, transporte público e algumas questões por aí. Então, vai dar certo, né? Vamos trabalhar muito para isso, acho que esse grupo está muito empenhado, e nós vamos contar mais uma vez com vocês. Isso aqui é uma construção, né? Então nós precisamos construir juntos, nós estamos lá representando cada um de vocês, mas vocês devem acessar, coloquem nas suas redes sociais, movimentem o país, para que a gente possa ter, realmente, a gente se livre desse mal que é o sistema tributário do Brasil aí. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, contem com o nosso entusiasmo, a nossa motivação e a nossa construção com essa questão que é absolutamente essencial. Eu não conheço nenhum problema maior para as empresas no Brasil que o sistema tributário. Então, vamos juntos, tributária já! Então, com essa... Com essa nota de otimismo compartilhada aqui pelos nossos 3 convidados, eu gostaria de concluir essa nossa manhã de discussão, agradecer muito o deputado Reginaldo, deputado Vitor, deputado Aguinaldo, que se juntou a nós de maneira remota, secretário Api, pela conversa. Nós iremos lançar uma agenda legislativa no início de abril na Câmara dos Deputados. Gostaríamos muito de contar com a presença de todos e, obviamente, a reforma tributária como não poderia deixar de ser, das medidas no topo de prioridade. E gostaria de agradecer a todos que estiveram conosco nessa sexta-feira e colocar mais uma vez a AmCham à disposição para ajudar nesse processo árduo de construção de consenso, mas que, mais uma vez, tem um potencial muito elevado de contribuir para a melhora da produtividade no país. Então, muito obrigado e bom dia e bom fim de semana.